Bom, eu acho que a gente está de volta, né? Estou sem retorno aqui, mas eu acho que estamos de volta. O professor André está de volta na área. Aliás, antes da gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu recebi algumas mensagens e a gente tem que agradecer principalmente, né, ao professor André, é claro, né, à instituição, por estar sempre aqui com a gente, tirando essas dúvidas, dando essas dicas. Muita gente agradecendo, professor, essas dicas, né, que o senhor tem dado tão brilhantemente aqui as nossas participações, porque a gente sabe da dificuldade que muitos alunos têm. Tem uma galera aí que está procurando videozinho de graça na internet, está usando a internet do shopping, ou então a internet pública para poder fazer o estudo. Olha, não importa o jeito que você vai dar, tem que dar um jeito. Aliás, é o nosso tema de hoje, né? Exato. É o nosso tema de hoje, mas agradecendo também ao reconhecimento aí que as pessoas têm e agradecendo ao professor, ao CPT, por essa generosidade em estar com a gente aqui, dando essas dicas importantes que a gente está vendo que está sendo muito importante para muitos alunos. E você que está aí do outro lado, que falou desses perrengues todos aí, né? Pô, estou vendo o vídeo de vocês lá no YouTube, estou vendo na internet do shopping. Cara, é assim mesmo. E olha, vai engrandecer ainda mais a tua conquista, mas muito mais. Você vai ser um profissional que vai agradecer a cada dia a possibilidade de estar atuando naquela profissão. Não tenha dúvida disso. Eu sei porque eu passei por muito perrengue também para chegar onde a gente chegou e eu sei das dificuldades. Mas olha, dificuldade é um combustível muito interessante também, né, professor? Na verdade, é um dos melhores. Né? Então, uma máxima, assim, eu acho que familiar, não sei se outras famílias falam, que faz o sapo pular é necessidade. É necessidade, sem dúvida. Por exemplo, você deve ter passado grandes problemas para conseguir se formar e tal. Com assim, certeza. Né? Eu, por exemplo, estudava de manhã e de noite. Então, pegava na faculdade às 7, largava às 11, pegava no trabalho meio-dia, saía às 7 e voltava para a faculdade às 8. Olha. É isso. E se eu não conseguisse ler no ônibus, como muita gente não consegue, eu não teria me formado. Porque no Rio, onde eu morava em Jacarepaguá e estava no centro. Tijuca, centro ali, né? E aí eu morava 1h30, 2 horas no ônibus. Era o tempo que e tinha voltava, pra eu estudava ali naquele momento, assim. Então, enfim. E aí é interessante, assim, eu falo para os meus alunos que não tem coisa mais prazerosa de você ver seus pais, ou quem lhe criou, não importa, né? Na formatura, com um choro de felicidade, e você olhar aquilo, é impossível você não se emocionar junto. É assim, uma das coisas mais... eu passei por isso recentemente no doutorado, pela última vez, tem 1 mês e meio. Até assim, ainda é um pouco complicado falar, mas quando você vê sua mãe, né, no meu caso, minha mãe, emocionada com uma vitória acadêmica sua, é impossível você não se emocionar. Não tem como não se emocionar. E passa o filme, assim, né? Eu escrevendo os agradecimentos da minha tese, eu chorava compulsivamente nos agradecimentos, porque eu lembrei de tudo que eu passei. Assim, então, essas dificuldades elas são o melhor combustível do mundo. Inclusive, vai ter um outro programa que a gente vai falar sobre os gatilhos mentais para criar um combustível extra para você estudar, acordar, dormir mais tarde, acordar mais cedo e deixar de jogar futebol na rua, enfim. E sempre lembrando que a emoção, né, ou seja, aquilo que te emociona, normalmente é aquilo que te toca, que te faz, né, lembrar, que te faz gravar aquilo como uma informação. Exatamente. Né? Na verdade, a emoção, você só consegue se emocionar no ensino se aquilo fizer sentido para ti, né, de alguma maneira. Né? Então, há uma construção mental prévia antes do debruçamento sobre o estudo. E aquilo tem que fazer sentido. Pode ser um sentido objetivo na sua vida pessoal ou um objetivo profissional. Eu preciso aprender isso para passar ali. Isso já é fazer sentido, né? Então, você vai ligando... Então, fazer sentido é algo básico para você conseguir alcançar objetivos mais profundos. Né? E, para além disso, existem vários elementos que constituem um bom aproveitamento na aprendizagem. Né? Os gatilhos mentais para ter motivação, fazer sentido na sua vida, mas, sobretudo, organização. Né? Então, preparo, planejamento, né? Todas essas coisas que a gente sempre ouve falar muito, né? Tem que se planejar, não tem falta de tempo, tem tempo mal utilizado, né? Tudo isso que a gente ouve falar são verdades, né? Não tem jeito, tem que se organizar mesmo. Exatamente. E é difícil se organizar com tantos compromissos hoje que o estudante tem? Difícil sempre é. Qualquer ação que você não costuma fazer vai ser difícil. Mas a ideia de criar hábito, quando você torna isso dentro de um cabedal de hábitos que você adquire ao longo do dia, isso torna-se mais fácil. Então, basicamente,
por que você tem que se planejar? Se você fizer uma obra agora, você não vai fazer a obra e vai... Ih, deu errado. Desmonta e faz de novo. É verdade. Primeiro planeja, vê onde vai ficar certinho, sol, etc. Verdade. E faz. Então, é a mesma coisa que acontece nos estudos. Você se planeja. E como é que você se planeja? Assim, basicamente, tem 2 objetivos muito importantes nesse planejamento. Primeiro, um grande problema dos alunos é a afobação e o estresse que vai gerando ao longo, a gente já até conversou sobre isso, ao longo do processo de aprendizagem. Um dos fatores que mais causa estresse, para além da pressão, é a desorganização que vai gerar o acúmulo de conteúdo. Então, por exemplo, ele teve uma aula de matemática agora, ele não adquiriu muito bem aquele conhecimento, aí o próximo ele já empurrou para a próxima semana, acumulou matéria. Isso gera estresse, e estresse gera mais produção de cortisol gera diminuição da sinapse, e aí sim vai criando um problema. E aí vira aquele ciclo realmente, né? É um ciclo vicioso nesse caso. Então é importante o planejamento para você saber para onde você vai, com qual intensidade você vai, qual o próximo passo, ou seja, isso é importante para isso. E as formas de você se planejar, assim, tem uma coisa que eu acho que seria fundamental nas escolas, mas a gente está muito longe disso. Você estava conversando, o que você estava conversando antes desse bloco aqui tem a ver com isso. A gente está muito longe de conseguir colocar nas escolas ensino de informática. Básica. Não estou falando de programação, não. Estou falando de Word e Excel. Não estamos falando de robótica, não. É Word e Excel. Word e Excel. Por quê? O Excel, também as famílias têm sempre um tio planilheiro, que coloca luz, gás, não sei o que, tudo... Sempre tem, verdade. Isso, obviamente, é uma brincadeira, né? Algo jocoso e tal, mas isso tem uma relevância, porque é a organização. Você sabe o que está gastando mais, o que está gastando menos. E no ensino é exatamente a mesma coisa. Então, você coloca lá uma planilhazinha, se você souber fazer, né? Ou então faz na mão, não tem problema nenhum. O famoso caderninho de anotação. Exatamente. Coloca lá as disciplinas e o que você já estudou naquilo. Ou, né, no caso, se você for fazendo os seus testes, os seus simulados, as suas provas, você coloca o número de acertos em cada uma dessas disciplinas. E numa segunda planilha, o que você está errando em cada uma dessas disciplinas. Porque a revisão que você vai fazer sobre aquela disciplina é do conteúdo que você errou. Você está errando mais. Então, assim, isso é absolutamente fundamental, porque você consegue estudar certo, especificamente, não fica estudando sem saber para onde vai. Tem um elemento que é outro elemento muito importante, já estou virando, já está virando redundância eu falar elemento importante, porque todos são. Todos são. Mas tem um ponto aí que é importante, e eu vou trazer o Epicuro, que é um filósofo do século IV a.C., que ele, entre outras coisas, ele falava sobre felicidade. Né? E estou falando sobre felicidade para falar de frustração. Então, o que é felicidade, basicamente? Aí eu estou falando não mais como Epicuro, mas como aqui no bate-papo. É quando você supera as suas expectativas. E aí você tem algo feliz. Então, aquela festa que você não esperava nada e ela foi maravilhosa, você sai de lá feliz. E vice-versa. Quando você espera muita coisa e sai... na festa não foi tão boa, você sai meio triste. Pois bem, no processo de aprendizagem, no processo de concurso, de vestibular, de prova militar, acontece algo. Você precisa de metas plausíveis. Então, o aluno quer acertar 90% da prova no segundo mês de estudo. E ele não tira, ele não acerta isso, ele vai se desmotivar. E grande parte das desistências de um processo um pouquinho mais longo é por causa o aluno se desmotivou porque não conseguiu notas, ou aquelas... Notas que eu digo são os exercícios que ele vai fazendo ao longo do mês, os simulados, suficientes para suprir aquela expectativa dele. Ou seja, aquela decepção ali deu um freio, né? Nele. Então, primeira desistência não é nem a desistência, eu falo isso em termos de curso. Né? Mas também no pessoal. A primeira desistência não é a contratual, é a psicológica. O aluno deixa de ir. Então, tem que ficar muito em cima deles. Então, assim, a meta tem que ser plausível. Primeira coisa que você deve fazer, portanto, e aí é uma dica minha, como eu indico os meus alunos e como eu faço na minha vida, se eu quero estudar para o Enem, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma prova do Enem. E aí eu sei o quanto eu estou ali em matemática, física, geografia, biologia e tal. Pega uma prova e soluciona ela. Então eu tirei 80% em matemática, um exemplo, ou então 30% em história. E aí eu falo, então meu patamar é esse. E aí eu vou precisar evoluir para a próxima vez que eu fizer uma lista de exercícios, 40% história, 90% em matemática. Eu vou criando metas plausíveis, 10 em 10, 10 em 10. Vai criando degrau. E aí as metas plausíveis vão te dar satisfações constantes. É óbvio que a evolução acadêmica ela não é linear. Você vai evoluir, aí vai dar uma regredida, vai evoluir de novo. Então, ela não é linear. É importante entender que as quedas são
reais são, às vezes, necessárias para te dar um tapa na cara de que você não tem essa bola toda. Choque de realidade. Choque de realidade. Porque às vezes você acerta e fala, não precisa estudar tanto. E aí é um perigo. Então, esse planejamento, ele cumpre basicamente vários objetivos, mas 2 em especial. Primeiro, você se organizar e não causar o estresse do acúmulo de conteúdo. O segundo é que, ao criar essas metas mais plausíveis, você consegue se motivar o tempo todo, para que a desmotivação não seja algo que te faça desistir desse processo no caso aí, a meta, que é passar algum vestibular, alguma prova. Por isso que o plausível é muito importante, né? Porque não adianta você chegar, fiz uma prova, na próxima eu já quero acertar tudo. Não vai adiantar, né? Você tem que ir construindo degrau a degrau, paulatinamente, para que você chegue realmente àqueles objetivos plausíveis e porque você tenha uma média de sensação, né, de dever cumprido maior até que você chegue efetivamente no ponto do teste, da prova, né, do concurso, seja lá o que você vai fazer. Então, esse planejamento é importante e essas metas plausíveis também são importantes. E como é que a gente delimita o plausível, né, o limite do plausível? Isso é muito pessoal, né? Porque, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo do Enem. Tá? Estou pegando nossos alunos, os últimos que passaram para medicina em instituição pública. A média ali foi de 36 a 38 acertos, que ficaram com 800 no Enem, passaram para medicina em faculdades federais. Então, ficaram entre 36 e 38 acertos nas provas do Enem. Então, matemática, humanas, linguagens e natureza. Entre 36 e 38 acertos de 45. O que dá, mais ou menos, uns 9 erros. Aí depende, né? De 8 a 9 erros. Portanto, nós estamos falando de 80% de acerto. Então, 80% você passa para a medicina numa instituição pública. Essa é a primeira referência, o parâmetro. Mas onde eu estou? Eu estou aqui com 30% de acerto. Então, eu preciso chegar a 80%. Então, nesse próximo período, e eu vou estipular esse período como um mês, minha meta é acertar 40%. No outro é 50%, no outro é 60%, e assim vai. Isso depende muito de pessoa. De repente, o problema da pessoa é que ficou muito tempo sem estudar e ela, no primeiro mês, já relembrou bastante coisa. Então, ela já pode dar um salto maior para 20%. Ou então, a pessoa não teve base no ensino médio nenhum. Já aconteceu de chegar aluna nossa lá, que não teve química no ensino médio inteiro e quer medicina. Ou seja, ela vai aprender química, vai aprofundar química. E não é uma realidade muito difícil, não. É uma realidade possível. 2018. Na cidade. Verdade. Ou seja, é algo concreto, real que a gente vê. E tem gente que bateu na trave no Enem, ali tirou 760 e não entrou. Ou seja, a gente tem uma heterogeneidade. Então, depende de cada um. Mas, basicamente, para ficar numa certa base, eu estipulo de 10% em 10%, que no Enem significa 4, 5 questões a mais todo mês, o que é muito plausível. Na UERJ, depende, porque são 6 questões por matéria, às vezes. Não são 15 de história, como é no Enem, 45 de matemática. Na UERJ teve 6, 7 de matemática agora. É bem menos. Então, depende da prova, depende de como você chega, não é uma ciência Depende do resultado que você quer também. Né? Depende do resultado. Porque, por exemplo, medicina é isso. História é bem menos. Né? Então, depende de onde você quer chegar. Né? O importante é conhecer o teu objetivo também. Né? Qual é o teu foco? Você quer o quê? E aí, a partir daquilo ali, você vai ter que analisar o que você vai ter que alcançar para chegar a esse objetivo e aí transformar tudo isso em planejamento. E, Anderson, só muito rapidamente, um parênteses muito rápido. Tem um ponto que, assim, importante. Ponto fundamental. Que os alunos, às vezes, não sabem o que querem quando chegam no pré-vestibular. É verdade. Então, qual é a base que você tem que medir para fazer a sua evolução acadêmica ali? É mirar na prova mais difícil e nas notas mais difíceis. Pô, André, mas eu quero, sei lá, vou pensar num curso de notas que não são tão altas. Pedagogia. Sei lá, 600 e pouco eu passo para pedagogia. Você está me falando para mirar na medicina de 800? Sim, claro. Porque aí, se você errar... Você passa com margem. E se você decidir fazer medicina, você já está garantido ali. Verdade. E se você errar, você passa muito bem para pedagogia. Então, sempre tem que mirar no alto. E as provas que a gente tem que se referir são sempre as provas mais difíceis. Eu quero Enem, mas os testes e os exercícios que eu faço é nível FUVEST, por exemplo. Porque é o nível mais alto. Se você matar bem a FUVEST, você janta o Enem. Tranquilo. Né? Então, importante você estar sempre acima. Né? Isso é legal. Né? Bom, mais uma vez, espero que você tenha aproveitado aí essas dicas bacanas, do professor.
Lembrando sempre, se você tiver alguma dúvida, se quiser conhecer um pouco mais, vá ao CPT, conheça a estrutura, converse um pouco com o pessoal, conheça os professores, tenho certeza que você vai gostar. E aos meus amigos e minhas amigas aí que estão mandando, né, matérias, mandando comentários, elogiando aqui a nossa participação e agradecendo, né, a participação do professor André. Continue nos motivando também, porque é motivo para a gente também se motivar aqui, é combustível para a gente também ficar mais feliz de receber esses comentários, né, professor? Claro, é sempre bom. Estou sempre à disposição. É isso aí. A gente vai para o intervalo comercial bem rapidinho, bem rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta.